Fala galera, chegamos à última aula do ano, Epistemologia Contemporânea. E aí, olha, daqui para frente, encerrado o conteúdo, entraremos na nossa revisão. Então você já se prepara para o que vem aí, né? Vamos passar aí 1 mês e meio praticamente só revisando o conteúdo. Espetacular, né? Vamos conseguir resgatar toda a matéria do começo ao fim para dar aquela refrescada na sua memória. Lembrando que no nosso material completo aqui do blog, você tem aí, ó, só subir as páginas, tudo o que nós estudamos desde Sócrates até aqui. Então, tem praticamente a matéria inteira aí, só não tem a introdução e os pré-socráticos, porque vimos lá em sala, mas tem quase tudo aí, é matéria à vontade para você ver, rever e tirar todas as dúvidas. Mas vamos lá, agora na epistemologia contemporânea vamos falar de Karl Popper, que é considerado o mais importante filósofo do século XX. E sempre que eu falo isso, alguns alunos perguntam, peraí, professor, se esse cara é o mais importante filósofo do século XX, foi, né? Por que nós nunca ouvimos falar nele? Bom, vamos lá. Karl Popper é considerado o mais influente, o mais importante filósofo do século XX porque ele se desenvolveu em várias áreas diferentes. Desde a política econômica até a física, até a história, até a filosofia. O pensamento de Popper se espalha nos mais variados segmentos da academia, influenciando desde Stephen Hawking até a escola austríaca de economia que ele ajuda a fundar. Então é um cara com um pensamento muito vasto, muito amplo e de muita diversidade. E Popper está dentro deste contexto da epistemologia. Vamos lembrar o que é epistemologia? Logos é razão e episteme é conhecimento. Então, basicamente, epistemologia é o estudo do conhecimento, é a teoria do conhecimento. Qual é o caminho que leva à verdade do conhecimento? Em outras palavras, é o estudo sobre o estudo. Nós já falamos de epistemologia lá em René Descartes, lá em Francis Bacon, lá em John Locke, lá em David Hume. Era chamada epistemologia moderna. Agora vem a contemporânea, porque está no século XX. E a primeira grande influência de Popper para nós é justamente negar, rejeitar a epistemologia moderna. Sabe o que ele faz? Ele olha para aquele método de Francis Bacon, lembra? Do método indutivo. O que era mesmo o método indutivo? Só fechar aqui, senão vai esbarrar no microfone. O que era o método indutivo? A indução de Bacon pregava o seguinte, que tudo começava com uma observação e que a partir da observação tinha-se uma pergunta, a partir dessa pergunta tinha-se uma hipótese, a partir dessa hipótese tinha uma experiência e a partir dessa experiência tinha-se uma confirmação ou uma rejeição. Bom, Karl Popper, então, como um autor de epistemologia, olha para esse método e fala, não está certo. Não está certo. Aí você fala, professor, mas por que não está certo? Popper fala, porque começou errado. A observação para Popper não é o início da construção real de conhecimento na história. Para Popper, na verdade, ao invés de observação, ele diz, o conhecimento nasce dos problemas. Então, as pessoas não ficam observando aleatoriamente a natureza. O cientista não é naquela narrativa de Newton, debaixo da árvore, esperando a maçãzinha cair. Não é a observação, não é a contemplação, não é a admiração da natureza que leva a perguntas. Porque para Popper, na história, o conhecimento não surgiu do nada, de simples pessoas iluminadas que estavam olhando para o mundo, mas sim de situações, problema, que nós temos que resolver. Diante dos problemas, nós criamos hipóteses e tentamos dar respostas para essas hipóteses. Tudo bem até aqui? Então, ele elimina também a ideia da pergunta. Para Francis Bacon, é assim, eu observo e questiono, por que tal coisa acontece? Aí eu crio uma hipótese e tento responder. Para Popper não é assim.
Para bacon, eu olharia, em quantos graus a água ferve? Aí eu faço uma hipótese, deve ser a 50 graus, e testo. Só que para Popper isso é extremamente utópico, acadêmico, rato de biblioteca. E não é assim que o mundo funciona na prática. Na prática as pessoas não ficam, por que o céu é azul? Não ficam. Na prática o conhecimento científico surge de problemas. Então é assim, estou aqui fazendo um procedimento cirúrgico, deu uma merda aqui, eu falo, como é que eu resolvo? Testo e resolvo. Ou seja, matou a pessoa, né? Então, os problemas são a base da ciência. Tudo bem? E para fechar, a gente escrever. Para Popper, o método indutivo tem dois problemas. É que normalmente, o método indutivo se pauta na enumeração para dizer que alguma coisa é verdadeira. O que é se pautar na enumeração? É eu dizer, olha, se eu realizei uma experiência 100 vezes e deu um resultado, então isso deve ser verdade. Popper fala, não necessariamente. Não necessariamente. Quer um exemplo? Eu vou aqui, na planície, nível do mar, tal e coisa, vou botar água para ferver. 100 graus, ferveu. Se eu ferver 100 vezes, 100 graus. Se eu ferver 1000 vezes, 100 graus. Aí eu digo, a água ferve a 100 graus Celsius. Aí eu mudo a condição de pressão, latitude, não sei o que, altitude. A água ferve em outra temperatura. Então, eu vou lá, para a montanha, vou ferver a água a 100 graus, a temperatura pode ser diferente. Então, o que Popper está falando? Olha, a minha experiência testada várias vezes, ela não necessariamente me garante conhecimento, porque eu posso estar testando várias vezes em uma mesma circunstância, e na hora que eu mudar a circunstância, pode ser que o resultado mude. Então, o simples fato de uma experiência acontecer várias vezes e dar o mesmo resultado, não significa uma verdade. Por exemplo, outro exemplo, eu vou num parque qualquer e vejo vários patos. Só tem pato branco no parque. Vou ali na Pedra da Cebola, tem uns patinhos lá, só pato branco. Eu falo, todos os patos são brancos, aqui só tem pato branco. Mas se eu for lá no outro parque, vai ter um pato pretinho. Então, peraí, é porque eu estava num contexto que me induzia ao erro. Na hora que eu mudei o contexto, eu percebi que aquele de antes não era 100% verdadeiro. Então, para Popper, apenas repetir experiências várias vezes não me garante verdade. Pode ser apenas que eu esteja esquecendo ou não enxergando alguma outra variável. Tudo bem até aqui? E outra coisa, para Popper, também o método indutivo feito de eliminações também não me garante uma verdade absoluta. O que seria um método feito de eliminações? Eu começar a ver o que não funciona e considerar que o oposto é verdadeiro. Eu fiz um teste aqui, 50 graus, a água não ferveu. Então a água não ferve a 50 graus. Cuidado, porque se eu mudar as condições lá de pressão, não sei o que, pode ser que ela chegue sim a ebulição em 50 graus. Então, nem a repetição para sim, nem a repetição para não pode ser considerado uma verdade científica para Karl Popper. Deu para entender? Tem certeza? Ficou muito abstrato, não? Porque é um cara que está debatendo o método científico. Só lembre disso. Ninguém no mundo real fica observando e perguntando. Para Popper, conhecimento na história surge a partir de problemas. Para resolver problemas, a gente cria hipóteses. E mais, o fato da experiência confirmar 1, 2, 10, 1000, 10 mil, 1 milhão de vezes, não me garante que aquilo é necessariamente verdadeiro. Tudo bem? E o fato de algo ser rejeitado também não me garante que aquilo é falso. Se eu mudar as variáveis, pode ser que eu chegue em outra conclusão. Tranquilo? Vamos começar então assim, Karl Popper. Nascido na Áustria, embora ele tenha produzido, trabalhado mesmo na Inglaterra. Nascido na Áustria, criticou o método indutivo de Francis Bacon, pois considerava
que o conhecimento, pois considerava que o conhecimento ao longo da história não surgiu de simples observações, vírgula, mas sim de problemas que demandavam resoluções. Então é assim, nós temos problemas e a partir dos problemas vamos tentar encontrar soluções. Ponto. Aí, ó, pode copiar aí enquanto eu tomo uma aguinha. Rejeitou, vírgula, então, dois pontos. A indução por enumeração. O que é isso? O fato de algo ocorrer do mesmo modo várias vezes não é garantia de verdade. Pode ser apenas uma circunstância, né? Que está me levando àquela situação. E a mesma coisa, ó, é a indução por eliminação. Olha lá. O fato de algo ser rejeitado diversas vezes, vírgula, ou de se eliminar hipóteses, vírgula, não é garantia de verdade científica. Tranquilo? Então, nem quando você afirma, nem quando você rejeita, tem-se a segurança de estar encontrando um conhecimento científico ou de estar negando um conhecimento científico. Tranquilinho? Pode registrar aí. Então, tudo nasce, né, dos problemas, ok? Bom, Karl Popper também vai fazer uma crítica a John Locke, outro autor da epistemologia moderna. Vamos lá, então. Lembra do que era a tábula rasa? John Locke dizia, né, usou essa expressão para fazer ali uma metáfora de que nós nascemos completamente vazios de conhecimento e somos preenchidos pelas nossas experiências. Ou seja, para Locke, experiência gera conhecimento, gera ideias simples, gera ideias complexas, de qualidade primária, de qualidade secundária. A experiência, para Locke, é o caminho para o conhecimento. Muito bem. Aí Popper discorda. Ele diz o seguinte, olha,
A experiência nada mais é do que uma vivência. Isso não significa conhecimento. Tudo bem, Kant já tinha falado isso também, né? Que só experimentar não significa conhecer. Porque, lembra para Kant, se experimentar alguma coisa significasse conhecê-la, nós nunca erraríamos a mesma coisa duas vezes, né? Se experimentar uma coisa significasse conhecê-la, você nunca praticaria o mesmo vacilo. Sofreu uma vez, nunca mais sofreria da mesma coisa, porque nunca mais erraria daquele jeito. Tudo bem, professor, mas qual é a base de Popper para criticar Locke? É que ele diz que conhecimento é aquilo que surge quando o cientista age como cientista. Ou seja, afasta pré-noções, afasta preconceitos, afasta opiniões pessoais, afasta inclinações políticas para poder pesquisar. Porque experiência por experiência pode me gerar conclusões absolutamente falsas e mentirosas. Olha a nossa pandemia aí, quantas experiências sendo mal interpretadas por alguns grupos, gerando conclusões para lá de preocupantes e no mínimo perigosas. Não vou dar exemplo para você não ficar querendo me rotular. Então o que acontece? Para Popper é assim, quando eu vivo uma experiência, mas eu vivo essa experiência imersa nas minhas crenças, né? Imerso nos meus valores, imerso nas minhas vontades, imerso na minha ideologia, eu não construo conhecimento. Eu só vou distorcendo a experiência para aquilo que eu já pensava antes. Dá para entender? Então imagine, por exemplo, eu tenho uma visão de mundo liberal ou uma visão de mundo trabalhista. Vamos falar dos dois exemplos opostos. Então, se eu tenho uma visão de mundo liberal, eu começo a ter experiências e a analisá-las sempre por uma mesma ótica, a ótica liberal. Agora, se eu tenho uma experiência trabalhista, eu começo a analisar ali, né, a vida sempre por uma mesma ótica, a esquerda, etc. Então, o que acontece? Eu não estou fazendo ciência. Não estou fazendo ciência. Eu só estou vivendo. Para eu fazer ciência, para eu fazer conhecimento seguro, válido, que vale a pena, que não é só panfleto, que não é só retórica, eu tenho que me afastar disso. Professor, então ele quer um cientista imparcial? Não, não é necessariamente um cientista imparcial, mas alguém que consiga demonstrar, de fato, por que as outras ideias não são corretas e a dele é. E para isso, não basta retórica, não basta discurso, não basta espremer os fatos para tirar deles versões. Dá para entender? Então, só experiência não constrói conhecimento. É preciso suspensão de pré-concepções para se fazer ciência no espectro mais racional, verdadeiro e sincero possível. Tranquilo? Vamos colocar assim? Crítica à tábula rasa. Quando John Locke recusou as ideias inatas, ou seja, né, aquela coisa que nós nascemos o conhecimento, igual Descartes acreditava, vírgula, compreendeu que as experiências humanas criavam conhecimento e levavam à ciência. Ponto. Porém, vírgula, para Popper, vírgula, o conhecimento só é criado, vírgula, de fato, quando suspendem-se
as crenças e pré-noções do cientista. Ou seja, né, só a experiência não basta. Não basta. Experiência é vivência. Tranquilo? É um acúmulo de coisas que nós exercemos, né? Tá, professor, então qual é a proposta, né, de Popper, assim, para a gente fechá-lo? Vamos lá. É o falsificacionismo. E aí você vai ver por que ele influenciou tanto o pessoal da economia e da física. É que para Popper, os cientistas passaram boa parte da sua vida buscando um caminho errado. Qual é o caminho errado? Tentar provar que eles estão certos. Para Popper, quando eu tento provar que eu estou certo, eu fico fazendo experiência, só que eu não consigo colocar na minha experiência todas as variáveis do mundo. Quer um exemplo? Estamos aí procurando aí a vacina do Covid-19. Nós temos como colocar na pesquisa todas as variáveis do mundo? Não temos. Então nós não temos como, por meio da indução, por meio da experiência, chegar num conhecimento verdadeiro, até porque verdade absoluta não existe. Então, Popper diz, o caminho do cientista não deve ser o de buscar novas verdades, mas sim de desfazer velhas mentiras. Deixa eu explicar melhor. Ao invés de tentar mostrar por que eu estou certo, o cientista tem que pegar as teorias já formuladas, verificá-las e mostrar se elas estão erradas e onde estão erradas. Para Popper é assim que a ciência progride, jogando fora o que veio antes, mostrando por que estava errado. E não ficar tentando criar verdades, porque eu não consigo contemplar todas as variáveis e eu nunca vou conseguir, então, chegar de fato numa verdade. Dá para entender? Para ele, a falsificabilidade era o caminho da ciência. O que tem que fazer um físico? Pegar as teorias de criação do mundo já feitas e tentar mostrar por que elas estão erradas. Ou por que elas estão certas. Mas a ciência progride mesmo desmentindo os erros anteriores. Repare a história da ciência. A história da ciência é uma história de rejeições. Eu desenvolvo um novo conhecimento e rejeito o conhecimento anterior. Desenvolvo um novo, rejeito o anterior. Desenvolvo um novo, rejeito o anterior. Mas eu rejeito como? Mostrando por que ele é falso. E não tentando uma outra via para me afirmar verdadeiro. Como é que eu provo, então, que a minha vacina é melhor do que a sua? Mostrando os erros da sua. E não necessariamente tentando criar a minha paralelamente. Então, para Popper, estamos num erro. Não vamos entrar no mérito. É claro que é importante ter um monte de vacinas diferentes e tal. Mas para Popper, se todo mundo tenta criar verdades do zero, vai todo mundo errar ao mesmo tempo. Então, se nós tivéssemos um grupo saindo na frente e outro grupo analisando, saindo de trás, analisando quem saiu na frente, nós iríamos provocando os erros de quem está na frente, mostrando onde ele está errado e progredindo. Agora, quando todo mundo tenta criar a verdade ao mesmo tempo, essa verdade, para Popper, acaba podendo incorrer em vários erros iguais para todo mundo. Dá para entender? Então, como é que a ciência avança ao longo do tempo? Mostrando por que o conhecimento já instituído não é verdadeiro. Tranquilo? Então, coloca assim, falsificacionismo. A ciência se desenvolve a partir da demonstração, dos erros existentes nas teorias vigentes em sociedade. Ponto. Ao invés
de criar novos conhecimentos dispersos, o cientista, deveria buscar eliminar os erros existentes e criar a partir daí. Ou seja, né, assim que eu mostro que alguma coisa está errada, tá, eu começo a avançar naquele determinado conhecimento, mais do que se eu estivesse apenas tentando criar mais uma versão, mais uma verdade, mais uma vertente. Tranquilo? Show de bola. E vamos para o último do ano. Thomas Kuhn. Muito bem. Vai lá. Mais um, tá? Que atuou em várias áreas diferentes, inclusive formado em física na Universidade Harvard. Thomas Kuhn faleceu no finalzinho ali da década de 90, metadinha na verdade, na década de 90, traz para nós uma visão um pouquinho diferente da de Popper. Não é uma rejeição, mas um pouquinho diferente. É que ele fala, olha só, vamos jogar limpo? Vamos jogar limpo? Essa coisa de que o conhecimento tem que ser algo sem qualquer pré-noção, sem qualquer identidade, sem qualquer opinião, sem qualquer tipo de influência da vivência do sujeito, isso é impossível. Então Thomas Kuhn fala, olha só, o cientista constrói ciência a partir de uma época histórica. E o próprio objeto de estudo do cientista tem a ver com a sua época histórica. Então Kuhn considera impossível fazer o que Popper está dizendo. Limitar a ciência somente àquilo que se constrói de modo neutro, distante e suspenso. Ele considera que, na verdade verdadeira, o que cientistas querem é mudar ideias de uma sociedade. E para isso eles tentam provar por que eles estão certos e por que a sociedade está errada. Esse é o impulso do cientista. Mostrar um caminho para a sociedade. E aí, Kuhn vai trazer para nós um termo que você não pode se esquecer, chamado paradigma. O que é um paradigma? É alguma coisa que as pessoas pensam e concordam hoje. Quando você fala assim, a sociedade está mudando os seus paradigmas, significa está mudando a sua visão de mundo. Para Thomas Kuhn, a ciência serve para mudar paradigmas. Não para ser algo neutro, distante, suspenso, sem influência da história. Não! A ciência é uma das forças da mudança histórica. E aí, para Kuhn, o paradigma, ou seja, o pensamento da sociedade de hoje, esse é o objetivo da ciência, alterá-lo. Alterá-lo. Então, vamos ao exemplo da pandemia. Se nós temos, por exemplo, uma sociedade anti-vacina, a ciência vai se ocupar em mudar esse paradigma e provar a importância da vacina. Isso não é algo neutro, imparcial, ou acrítico, ou ahistórico. É, na verdade, o cientista inserido no seu tempo, até porque os problemas pertencem à época. E assim, o paradigma é o foco da ciência, alterá-los. Vamos lá? Então coloque assim, ó.
Thomas Kuhn. Físico pela Universidade de Harvard. Pela Universidade de Harvard. Vírgula. Considerava que o objetivo da ciência era a transformação de paradigmas, vírgula, que são ideias instituídas como verdadeiras. Ponto. Era impossível alterar tais forças. É impossível alterar tais forças sem inserir o cientista na história. Então é assim, até porque, pessoal, o paradigma é feito de prenoções, preconceitos, crenças, né? Então, mudar o paradigma requer inserir o cientista na história, inserir o cientista no seu tempo, inserir o cientista num processo. Não tem como simplesmente fingir que ele não faz parte. Ok? Tá bom. Então, como é que acontece essa mudança de paradigmas? Entramos no último tópicozinho do ano. Sorrisos de quem está acabando a matéria. Olha só, para Thomas Kuhn, o paradigma, o conhecimento instituído como verdade, é chamado de ciência normal. O que é uma ciência normal? Aquilo que nós nos habituamos, sabe? Aquilo que a gente considera como certo e nem questiona. Aquilo que a gente ouviu dizer o tempo inteiro, aquilo que já está posto. Então, por exemplo, vou lá fazer um exame de sangue, o cara colhe o sangue no laboratório, coloca o reagente, me dá o resultado. Ciência normal. Normal não porque é simples, normal porque está instituído, verificado e é considerado verdadeiro. Ciência normal. Agora, de vez em quando, essa ciência normal, que forma os paradigmas, é alterada por novos conhecimentos. Aí, essa alteração e esse novo conhecimento é chamado de ciência extraordinária. O que é a ciência extraordinária? Uma nova ideia científica que chega rejeitando e limpando os paradigmas anteriores. No começo, diz Kuhn, ela é vista com certa desconfiança. Mas depois, ela se torna normal. Então, como é que a gente supera paradigmas? Transformando a ciência normal por meio da ciência extraordinária. Então, por exemplo, quando surgem novos procedimentos médicos e clínicos, de transplantes, de terapias e tudo mais, é ciência extraordinária. As pessoas olham com um certo encanto, mas também com um certo receio. Com o tempo, aquela ciência extraordinária vai ganhando a sociedade e se tornando algo normal. Ok? Então, o que é a ciência normal? É assim, ó. Aquela que está naturalizada em sociedade e é vista como verdadeira. Então, a ciência normal é a base do paradigma, né? E a ciência extraordinária?
Olha lá. Aquela que rompe o paradigma que se embasava na ciência normal. Ponto. Inicialmente, causa estranheza, vírgula, mas logo se naturaliza. Claro, se for algo verdadeiro, né? Aí se naturaliza e se institui na sociedade. Tranquilo? Bom, pessoal, então aqui acabou a matéria de filosofia, tá bom? Na semana que vem a gente vai fazer as nossas revisões. Eu tenho um material para você, além da apostila Bernoulli, eu tenho um material com um resuminho em tópicos de tudo que a gente falou no ano. Eu vou botar aqui no nosso material semana que vem para você, tá bom? Então, ó, um beijo na alma, partiu revisão, reta final. Tchau e tchau, valeu!